Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje nós vamos continuar falando sobre o gênero entrevista, porém, nós vamos falar sobre estratégias de produção do gênero entrevista, tá? Como fazemos para produzir uma entrevista? Para a gente iniciar, acompanhe o slide que nós vamos recapitular o que estudamos nas aulas anteriores. Nós estudamos o gênero entrevista e vimos que o gênero entrevista se trata de um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado. O principal objetivo de uma entrevista é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. E o que nós vamos estudar hoje? Depois de conhecer esse gênero, a composição dele, a estrutura, nós vamos falar sobre estratégias de se produzir uma entrevista. Olha só, gente, para escrever um texto, o que eu preciso? Primeiro você precisa reconhecer as características do gênero, né? Mas, além disso, gente, também fazer um planejamento de todo o processo de produção. Você não pode simplesmente pegar um caderno, pegar uma folha e sair escrevendo o texto, né, do gênero entrevista. Não, você precisa de um planejamento, tá bom? Então, nesse planejamento deve-se levar em conta o contexto, ou seja, as condições de produção do texto. E que condições são essas? Nós sempre vemos nas nossas aulas de produção que para a gente produzir um texto, nós precisamos pensar nessas 4 perguntas aí que estão aparecendo para vocês. O que vou escrever? Para quem vou escrever? Para que vou escrever? Qual é o objetivo? E onde o texto irá circular? Talvez você não considere importante essa estratégia, essas condições de produção do texto, mas elas são importantes porque elas determinam o nível de linguagem, o tema, qual é o objetivo, você está escrevendo um gênero com que finalidade, né? Qual é a sua intenção comunicativa, o que você quer alcançar com a produção do seu texto? Tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Continuando, vamos iniciar nossa estratégia de produção de entrevista, tá bom? E a gente vai considerar o quê? O roteiro, a execução do roteiro e a transcrição da entrevista. Como assim, professora? Roteiro, execução do roteiro e transcrição da entrevista? Pessoal, na aula anterior, nós falamos que para a entrevista é necessário, muitas entrevistas, elas são primeiramente oralizadas e depois transcritas, se forem passar para algum jornal, site. E o entrevistador, ele não chega frente ao entrevistado e já sai fazendo perguntas. Não, ele produz um roteiro, ele estipula um tempo, ele se organiza, ele organiza as perguntas, ele conhece o entrevistado, faz todo um planejamento para poder executar a entrevista, executar o que ele planejou no roteiro dele, tá bom? Para ele não se perder durante a entrevista, não ultrapassar o tempo. Então, ele precisa saber iniciar e saber terminar a entrevista com o tempo que ele estipulou. Isso é o roteiro, né? E a execução do roteiro é o momento que se faz a entrevista. Vamos falar sobre isso, tá? Como se faz o roteiro? Que o roteiro ele vai te levar à produção da entrevista. Vamos lá, definição do tema. Então, o primeiro passo para a entrevista acontecer é pensar no tema. Depois que você pensa no tema, vai falar sobre futebol, vai falar sobre alguma doença, vai falar sobre a pandemia. Pensou no tema, aí que se escolhe o entrevistado, que aí é a pessoa que vai contribuir com o assunto ou então com informações pessoais, dependendo do que você estipular. Vai ser sobre uma personalidade, informações pessoais de uma personalidade para que a gente conheça melhor, ou vai ser sobre uma área que tal pessoa conheça, que possa dar informações para a gente, tá bom? A pessoa do entrevistado ou o tema sobre o qual o entrevistado possui conhecimento. Então, depois de definido o tema, depois de definido quem é o entrevistado, é necessário elaborar o roteiro da entrevista. Olhem só, gente, o que é o roteiro? Como o próprio nome diz, é o material que vai guiar o entrevistador, gente, o roteiro. Vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. E para elaborar o roteiro, é importante, é imprescindível pesquisar sobre o tema e sobre a fonte.
tá bom? A partir daí podem ser listadas algumas perguntas que nortearão o trabalho, apesar de que podem surgir outras questões interessantes além do que está no papel. Então, o entrevistador, ele precisa conhecer bem, conhecer bastante sobre o tema que ele vai entrevistar a pessoa, né, a pessoa entrevistada, para que ele não se perca, para que ele seja inteligente na hora de elaborar até uma pergunta improvisada, tá bom? Continuando, gente, primeiramente é necessário delimitar o tempo da entrevista, depois é necessário que o entrevistador elabore a parte introdutória. Antes de iniciar a entrevista, o entrevistador, ele apresenta a pessoa entrevistada, ele fala um pouco sobre a pessoa entrevistada e o teor da entrevista. Isso é muito comum em programas de televisão que têm entrevistas, né, como Danilo Gentili, Fábio Porchat, a Tata Werneck, quando tinha também outros programas, né? No programa do Ratinho também tinha uma parte de entrevista. Então vejam que antes de iniciar perguntas e respostas, tem uma parte introdutória para depois iniciar perguntas e respostas, tá bom? Olhem só, vocês estão vendo a imagem. Depois que a entrevista é executada e ela for transcrita, né, ser escrita para ser publicada num site, num jornal, no blog da escola, é o momento de você saber a organização que ela fica. A imagem aí está mostrando para vocês, olha só, na parte superior, entrevista e o título, né? O título muitas vezes pode ser uma frase bem enfática que o entrevistador deu, ou pode ser simplesmente entrevista com o nome da pessoa, né? Entrevista com fulano de tal, o nome do entrevistado, ao lado, né, colocar uma foto do entrevistado ou um momento da entrevista, tem a parte da introdução que apresenta o entrevistado e outras informações sobre o que vai tratar a entrevista. E abaixo nós temos o texto, formado pela fala do entrevistador e pela fala do entrevistado. Muitas vezes na revista aparecem, né, no meio da entrevista uma frase destacada, uma frase do entrevistado, para dar ênfase, tá bom? Então, a elaboração do texto deve-se contemplar os seguintes aspectos. Olha só, vai passar para a transcrição. Então, vamos ver aspecto por aspecto, né, aspecto por aspecto, mais detalhadamente. O título, é você quem vai criar o título. Aí, como eu disse, numa entrevista, o título pode ser uma das falas do entrevistado, uma fala enfática que o entrevistado disse, ou apenas somente o gênero textual, entrevista com o nome da pessoa entrevistada. E temos aí um exemplo, entrevista com Wendel Bezerra ao site Cinema e Pipoca. O título pode ser dessa maneira. Depois, gente, do título, nós temos a introdução. Abaixo do título, a introdução, que é a descrição do entrevistado e motivos para a realização da entrevista. É importante que se acrescente uma imagem do entrevistado. Aí olha o exemplo de uma introdução antes de iniciar perguntas e respostas. Para quem não reconhece logo de cara, este da foto abaixo é dono das vozes nacionais de nada menos que Goku, Bob Esponja e o quase vampiro Edward, da saga Crepúsculo. Sim, minha gente, conseguimos uma entrevista com Wendel Bezerra, mas antes gostaria de agradecê-lo imensamente pela atenção ao Cinema Pipoca. Então esse é o parágrafo de introdução para apresentar a pessoa entrevistada e para que você reconheça, né, a pessoa, tem aí uma foto dele, realmente a foto do Wendel Bezerra, tá bom? É uma entrevista real. Vamos lá. Depois, gente, do título, da introdução, da imagem do entrevistado, temos os turnos de fala. Olhem só, nós estamos falando dos aspectos de produção de uma entrevista. O que são os turnos de fala? Que agora é o momento de você transcrever perguntas e respostas, tá? É importante que quando você fizer uma entrevista, grave-a. Tá, porque o entrevistador fala muito rápido, então não dá tempo a anotar todas as formas como o entrevistado falou, os seus trejeitos, as pausas. Então é necessário que você grave para depois transcrever. E nós vamos ver que a transcrição não é tal qual
nós falamos? Nós oralizamos de uma maneira, porém na hora de escrever é necessário na entrevista que haja pequenas mudanças, tá bom? Então vamos lá. Olhem só os turnos de fala. Numa entrevista, gente, claramente, né, visualmente, você observa qual é a fala do entrevistado, qual é a fala do entrevistador. Aí embaixo, né, você vê que, aí abaixo você vê que a parte em negrito, e além disso, o termo cinema e pipoca, que é o nome do site, né, em letras garrafais, demonstra que se trata da pergunta do entrevistador. Qual foi seu primeiro trabalho como dublador e qual o personagem que mais gostou de fazer? Né? É a fala do entrevistador, é a pergunta do entrevistador. E a do Wendel Bezerra não aparece em negrito, é o que distingue, tá, a fala do entrevistador da fala do entrevistado. E ele responde qual foi o primeiro trabalho dele e qual é o personagem que ele mais gostou de fazer. Depois disso, gente, nós vamos ter a finalização. Porém, vamos falar um pouquinho sobre a transcrição. O que eu disse? Você não transcreve tal qual o entrevistado falou. Durante a transcrição da entrevista, é necessário transformar a fala em um texto corrente e corretamente pontuado, adequado à norma culta e ajustado à construção composicional. Isso implica, por vezes, na reelaboração de frases, na exclusão das marcas de oralidade, na adequação de vocábulos, na uniformização dos pronomes de tratamento, se faz necessária na transposição do texto falado ao texto escrito. Mas pondere que essas interferências não podem alterar o sentido das colocações. Muitas vezes, gente, você vai mudar, sim, muitas coisas para a norma padrão. Porém, é necessário entender que, por exemplo, a fala de uma pessoa com um entrevistado com uma escolaridade menor, mais baixa, perdão, e falando de uma linguagem mais coloquial, você não pode fazer mudanças bruscas para o formal, porque aí vai mudar o caráter da linguagem da pessoa entrevistada, não vai corresponder a como a pessoa entrevistada fala. Então essas alterações devem ocorrer sim, diminuir as marcas da oralidade, mas não bruscamente do coloquial para o formal, tá bom? Continuando, o fechamento encerra-se muitas vezes interagindo com o leitor. Não basta acabar numa resposta, você precisa fazer o fechamento. Olhem o exemplo da entrevista que eu estava lendo para vocês do Wendel Bezerra, alguns fragmentos. E aí, o que achou da entrevista com o Wendel Bezerra? Qual o seu personagem favorito dublado por ele? Comente conosco. Vejam, gente, que encerra com o fechamento o site Cinema e Pipoca interagindo com o leitor, com o internauta que está lendo, que leu a entrevista com Wendel Bezerra. Hoje nós falamos sobre estratégias de produção de texto. Produzam uma entrevista, façam um roteiro, pesquisem um tema, vejam um tema, entrevistem um familiar sobre, por exemplo, a profissão desse seu familiar, desse seu amigo, e escrevam, revisem o seu texto, tá bom? Gravem a entrevista para depois transcrevê-la. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Não esqueçam de acessar o site Eduquiacre para assistir esta aula novamente. Obrigada.